Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a alegria que sentimos com a presença de Deus, ninguém consegue estragar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que nada preocupar o seu coração, você vai sentir alegria. E todas as vezes que você ficar pensando demais, certamente que você vai sentir tristeza. A preocupação, além de não resolver as coisas, apenas castiga o nosso coração e cria uma sensação que nada vai bem, que tudo está errado e que nunca nada dá certo. Mas a alegria que Deus dá, ninguém consegue estragar, porque essa alegria, ela não se baseia nas coisas desse mundo, não se baseia em acontecimentos, não se baseia em nada, mas é uma alegria que se baseia na presença do Espírito Santo no nosso coração, inundando a nossa alma de amor, de paz, de alegria. Então, às vezes, a gente acha que para ser feliz precisa que algo aconteça. De repente você ganhar na loteria, você conquistar aquilo que você queria, estar com uma pessoa, encontrar alguém. Então a gente coloca condições para ser feliz. E todas as vezes que essas condições não são realizadas ou as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, nós nos sentimos frustrados, tristes, chateados. Mas será que nós precisaríamos colocar um preço na nossa felicidade? Ou poderíamos ser felizes simplesmente pela presença de Deus? Aí vai de cada pessoa, da fé de cada um e do relacionamento que Deus tem com cada um. Mas uma coisa é fato: na maior parte do tempo que acontece algo, quando não é baseado nas coisas de Deus, para que nós possamos sentir felizes, ou alegres, ou contentes, acontece também algo ruim. É sempre alguém colocando um defeito, é sempre alguém sentindo inveja, ou às vezes acontece algo pior ainda, sabe? Não dá nem tempo da gente poder aproveitar aquele momento. Então, assim, parece que nunca nada pode dar certo. Tem um dito popular que fala que a alegria de pobre, ela dura pouco. E é justamente isso que essa frase simboliza. Então, toda alegria que se baseia na materialidade das coisas desse mundo, ela não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Se a gente vai lá em João 16, versículo 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha que existe um contraponto. Sempre vai ter um feliz e sempre vai ter um triste. Quando nós que cremos no Senhor estamos tristes, o mundo está feliz. Quando nós estamos felizes, o mundo está triste. Então não é todo mundo que vai se alegrar com a sua alegria e nem todo mundo vai se compadecer com a tua tristeza. Tudo depende do lado que essa pessoa serve e nas coisas que ela acredita. E nós já sabemos hoje, depois de tanto falar, que quem não acredita em Deus está servindo o diabo integralmente. Só existem dois lados: ou você é luz, ou você é trevas. Ou você acredita na verdade, ou você vive uma mentira. Não existe outro lado. Então, você escolhe qual lado que você estará. Mas presta atenção no que Deus está nos ensinando. Que sim, com certeza, certamente vocês chorarão e se lamentarão. Isso vai fazer parte da nossa vida, o choro, o lamento. Mas isso tem tendência a ir diminuindo com o tempo com uma simples atitude que a gente tem. Não é porque a gente se tornou insensível, não é porque a gente deixou de acreditar, não é porque eu já sofri demais e hoje eu não sofro mais nada, não é porque eu tô calejado, não. Porque quando Deus ele dá sabedoria pra gente, nós conseguimos compreender os ataques de Satanás na nossa vida.
Quando a gente vai lá em Coríntios 13, que Deus fala sobre o amor, Ele fala pra gente não se alegrar com a maldade. E é justamente por isso, porque fica muito evidente de que lado que nós estamos. Então, quando você estiver chorando, o mundo pode estar ali sim, estando feliz. Mas conforme você vai se aproximando de Deus, você vai lendo a palavra de Deus, você vai colocando a sua confiança em Deus e a sabedoria vai explicando a sua vida. Então vai ter momentos que você vai ter uns insights na sua cabeça que parece que a sua vida ela vai começar a desenrolar e você vai entender a razão de todas as coisas. Talvez você possa estar olhando e falar, poxa, mas eu sou uma pessoa que sou divorciada, ou eu sou uma pessoa que perdeu o emprego, eu sou uma pessoa que já foi presa, eu sou uma... Cara, você vai ter uma história totalmente distorcida e torta. Sabe por quê? Porque longe de Deus todas as histórias têm fim. A gente quer jurar eternidade num casamento, só que a gente casa dentro de uma igreja, mas Deus não está dentro do nosso coração. E ele falava, olha, me honra com os lábios, mas eu tô longe do coração dessas pessoas. Porque se você vivesse aquilo que Deus ensina, e não só você, mas a outra pessoa também. Então, na brevidade das nossas escolhas, a gente acha que amar é simplesmente dizer que ama, que amar é dividir conta, que amar é sentir tesão, atração. Cara, amor não é nada disso. O amor, ele tá além. O amor é aquilo que nos faz perdoar. E não é à toa que Deus fala, né? Que quem muito perdoa, muito ama. Isso não quer dizer que nós iremos ficar perdoando certos tipos de coisa. Porque quando ambos são cristãos, ambos pensam no que Deus vão pensar, no comportamento que eles têm. E aí sim, o perdão, ele seja um escapo, seja uma brecha, não é uma coisa que vai acontecer toda hora e todo momento. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando Deus fala perdoa, Ele não está falando pra gente perdoar o diabo, está falando para perdoar quem é irmão na fé. Quando Deus está falando pra gente casar, Ele não está falando para casar com qualquer um, está falando para casar com alguém da mesma fé. Tanto que a gente vai lá na palavra e Paulo diz, olha, se vocês não têm a mesma fé, não tem por que vocês ficarem juntos. Porque não vai dar certo, vai acabar em briga, vai acabar em discussão. Se Deus fala que os frutos do Espírito é paz, amor, amabilidade, autocontrole, ternura, né, caridade, e os frutos da humanidade, os frutos do diabo, é briga, bebedeira, ciúme, orgia, né, discussão. Então, como que duas pessoas que creem em coisas totalmente diferentes podem viver dentro do mesmo teto bem? Não tem como Deus de um entrar dentro do coração do outro e obrigar ele a se transformar. E às vezes você tá aí orando para alguém que tem problema com alcoolismo, que alguém que tem problema com droga. Cara, não adianta. Não adianta. Essa pessoa, ela tem que falar assim, Jesus, eu aceito você como meu Salvador. A partir desse instante as coisas vão mudar. Senão não adianta. E o mais engraçado, às vezes você vê uma pessoa que tem problema com alcoolismo, beleza, é uma coisa que é grave, é uma coisa que desagrada, é uma coisa que está prejudicando a vida daquela pessoa, que realmente ela precisa de atenção, precisa... Exatamente. Só que a tua vida às vezes está pior, porque o teu problema às vezes não está no extremo como o dele, mas você é igual. Você é igual. Então, eu ficar rotando virtude porque alguém está numa situação pior que eu, quando Deus deveria estar mudando o meu coração, quando da minha boca ainda sai mentira, quando dos meus pensamentos ainda tem engano, quando eu engano as pessoas, quando eu erro, quando eu escondo, sabe? Então, o que adianta? Então, será que eu não deveria primeiro mostrar que a minha vida ela pode ser diferente, para que essa pessoa que tem esse problema possa olhar na minha vida e falar, realmente, olha a obra que Deus fez na vida dele, ele era totalmente diferente. E aqui vem a questão do final do versículo. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Para mim, esse versículo faz todo sentido. Para quem viveu dos 15 aos 27 com depressão, eu consigo olhar ele e entender que tudo aquilo de ruim que eu senti se transformou realmente em alegria. E eu sei que foi Deus que fez isso, porque durante muito tempo eu vivi aquilo sem Deus. E quando Deus chegou, as coisas mudaram. Então, ainda que todos possam se alegrar, enquanto eu estava triste, hoje eu me alegro porque o Senhor participa da minha vida. E você também pode se alegrar. Tudo aquilo de ruim que você passou, tudo aquilo que te amargurou, tudo aquilo que te humilhou, tudo aquilo que te oprimiu, vai se transformar em alegria, como na minha vida. Isso é uma promessa de Deus. E aí vai vir o mundo para criticar você, vai vir o mundo para não se alegrar com você. Poxa, mas você não sai mais, você não faz mais nada, virou crente, agora vai jogar sua vida fora? Não faço mais nada, mas eu sou feliz. Diferente de você que é um escravo,
que tem que fazer tudo. Você tem uma obrigação de sair, uma obrigação de beber, uma obrigação de ser como os outros, uma obrigação de estar sempre isso e sempre aquilo. Sabe, liberdade muitas vezes envolve maturidade. Liberdade muitas vezes envolve renúncia, saber o lado que você quer estar. Você quer conquistar essa vida ou quer conquistar a eternidade? Quais são os seus objetivos? Porque às vezes a gente acha que Deus é algo que serve simplesmente para a gente tentar mandar. Sabe, alguém que está ali simplesmente esperando para que a gente cumpra os nossos desejos. Como se ele tivesse uma obrigação conosco, e nós não tivemos obrigação nenhuma com ele. Ah não, Deus é amor, Deus entende, Deus isso. Como se o pecado fosse um bibelô que está ali só de enfeite. Ah, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não tem problema. Então sempre vai existir uma divisão. Sempre vai existir dois momentos. Só que conforme a sabedoria chega na nossa vida, o lado de trevas, o lado de sombras, ele vai cada vez deixando mais de existir. Sabe por quê? Porque quanto mais Deus permanece na nossa vida, mais a constância de Deus permanece nos nossos sentimentos. Se a gente continua lendo esse mesmo versículo, lá em João 16:22, a palavra diz assim: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Aqui tem mais uma coisa que é importante a gente entender, que a nossa alegria depende do Senhor. E olha como ele afirma isso: agora vocês vão ficar tristes. E a resposta é: por que nós vamos ficar tristes? Porque eu não estarei com vocês, porque vocês não vão me ver. Mas, a partir do momento que vocês me ver, vocês ficarão alegres. Então, a presença do Senhor, o Espírito Santo, precisa estar perto de nós para que nós possamos sentir alegria. Ah, mas às vezes eu vou lá e começo a beber um negócio, eu me sinto alegre, eu me solto. Olha para você ver, o diabo, para enganar a nossa percepção, para que nós pudéssemos achar que nós poderíamos sentir a mesma coisa da presença de Deus sem que Deus esteja perto, ele adultera os nossos sentimentos, ele vai ali e corrompe. E aí nós achamos que aquilo que nós sentimos faz parte do Senhor, mesmo o Senhor não estando. Porém, aquilo vai durar um breve momento, vai custar dinheiro, vai custar a tua saúde, vai custar o teu tempo no outro dia. Custa a tua moralidade. Quantas coisas você já não fez que você não faria se não tivesse muito louco? Coisas que às vezes você se arrepende, onde você simplesmente desonra o nome do seu pai e da sua mãe, sabe? Como se a sua vida não tivesse valor, como se simplesmente o seu órgão genital fosse o suficiente para satisfazer os teus desejos. E depois não sabe porque quando acorda se sente sujo, não sabe porque se sente sozinho, não sabe porque se sente abandonado. O que você está procurando não é um homem ou uma mulher. A falta que você sente é de Deus. E não é entristecendo Deus que você vai alegrar. Não é sendo notícia ou motivo de alguém falar sobre a sua vida que você vai se tornar mais homem ou mesmo menos mulher. Não é à toa que Deus fala para que nós não façamos fofocas, não ficamos comentando as coisas. Sabe, tem coisas que nós não temos o direito, que ninguém nos deu o direito. Se eu não posso fazer uma pessoa se alegrar, se eu não posso fazer uma pessoa se sentir bem, longe de mim querer que ela se sinta mal. Longe que as minhas palavras sejam algo que vai bater um prego no coração de alguém. É muito melhor a gente semear a alegria. Mas que fique a lição que quando Jesus ele entrar na nossa vida, quando nós nos convertermos, ninguém mais vai tirar essa alegria de nós. Olha que notícia boa. E eu sou fruto disso. Quer dizer que às vezes a gente não fica chateado? Fica. Por quê? Porque às vezes acontecem coisas que a gente não espera. Mas quando nós começamos de novo, ao olho da Bíblia, começar a olhar e falar assim: bom, pera lá, essa pessoa que está me entristecendo, existe o comportamento de Cristo nela? Eu encontro a palavra de Cristo nela? Tem temor ao Senhor? Tem tentado obedecer a lei? Você percebe que a pessoa não tem medo de pedir desculpa, porque essa coisa mais... Cara, errar, Deus ele falou: olha, o meu irmão vai errar 70 vezes 7 comigo, e sempre que ele pedir desculpa eu vou desculpar. Bom, maravilhoso! Não quer dizer que as pessoas que nós amamos, elas não vão errar, mas elas vão sempre tentar acertar, elas vão crescer com cada coisa errada que acontece. Então é normal o perdão.
Nós, pelo fato de sermos cristãos, não quer dizer que nós seremos super-heróis, mas quer dizer que nós temos a capacidade de admitir os nossos erros e tirar alguma coisa disso. E quando nós fazemos isso, o Senhor consola o meu e o coração do meu irmão. Maravilhoso! Nós não podemos criar um evangelho aqui que ele seja surreal, onde não vai existir o perdão e não vai existir o erro. Vai existir o erro, vai existir, vai, isso é fato, vai existir o erro, porque todas as vezes que o Senhor não estiver perto de nós, vai acontecer coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. E da mesma forma que a tristeza ela aparece quando Deus está longe, a ansiedade também aparece quando nós estamos longe do nosso propósito. E todo sentimento negativo nasce pela ausência de Deus. E talvez você esteja aí se perguntando e questionando, poxa, mas como eu coloco Deus na minha vida? Essa é a coisa mais fácil do mundo. Ah, não é possível. Não, então eu tenho que me congregar numa igreja? Não. É você começar, em primeiro lugar, pensar nas coisas que você sente. O que você sente de bom, você pode ter certeza que Deus está ali te ajudando. Mas as coisas que você acaba de fazer e começa a se sentir mal, será que você não deveria estar pensando se isso é certo ou isso é errado? Os teus sentimentos estão acusando, olha, isso eu fiz, Deus estava comigo, isso eu fiz, Deus não estava comigo. Só que para a gente conhecer a vontade de Deus, tem que ler a palavra, que é a coisa que a gente mais fala aqui. Chega a ser cansativo. Depois, quando vier a tribulação, não reclama que você não sabe o que fazer. Porque Deus, ele tem nos preparado sempre antes. Tem pessoas que falam, poxa, mas eu estou orando e olha o que aconteceu. Você imagina se você não estivesse orando, como estaria a tua vida agora? Então a gente não pode medir o dano colateral. Sempre vai existir alguma coisa. Sempre vai existir perseguição. O mundo não gosta da gente. O mundo não é a favor de nós e não adianta a gente olhar isso. Cara, cada dia a gente tenta falar de uma coisa diferente para te preparar para tudo que há de vir. Mas te preparar também para a eternidade, para que Deus, ele, quando ele retornar, nós possamos estar limpos e ser dignos de estar na presença dele. Sabe? Então, muitas vezes não adianta a gente ficar insistindo nos mesmos erros e nas mesmas coisas. E vocês se alegrarão e ninguém tirará. Então a nossa felicidade não depende mais dos outros, nem de acontecimentos, porque se ninguém pode tirar, não tem possibilidade daquilo fracassar, ou não tem possibilidade daquilo não acontecer. Então nós começamos a ter uma relação muito mais íntima com Deus, muito maior. E isso é ter fé, você poder acreditar nas promessas de Deus. É poder saber que o Senhor, ele estará conosco. É poder saber que a partir do instante que nós nos arrependemos, e eu preciso me arrepender, eu preciso olhar aquilo que os meus pensamentos acusam como erro, e que às vezes eu fico tentando voltar para trás e reviver. Tem coisas que nós vamos poder voltar atrás e refazer, não vai, já foi, mas eu posso me desculpar e eu posso seguir em frente. E não é porque eu me desculpo que tudo vai voltar a ser como antes, mas eu me desculpo porque eu quero viver aquilo que eu não vivi, eu quero ser aquilo que eu não fui, eu quero viver o outro lado da tristeza. Eu quero estar do lado de Deus agora, eu já não quero mais estar do lado do mundo. Eu não quero mais ser aquele que se alegra com a desgraça dos outros, que é aquele que se sente suprido quando alguém que eu não gosto se ferra na vida. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais não gostar de alguém. Muito pelo contrário, porque se é o Senhor que está dentro do nosso coração, vai existir compaixão e outros tipos de coisa. Vai existir diversas coisas na nossa vida. E assim a gente vai caminhando e vai seguindo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor, ele possa ser a sua alegria. Que o Senhor possa ser o seu refúgio. Que o Senhor possa ser a sua fortaleza. Que o Senhor possa ser o seu porto seguro. Às vezes eu vejo mensagens de pessoas romantizando. Você é o meu porto seguro. Meu porto seguro é Jesus. O resto é instável, o resto é passageiro, o resto eu não sei. Isso não quer dizer que eu não ame a outras pessoas, porque acima de Deus eu tenho que amar o próximo. Mas ninguém nunca vai ocupar o lugar do meu Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.